Por que o Ibovespa está em alta mesmo com a economia ruim? Você já percebeu? Tá tudo mais caro, a inflação está subindo, a Selic está em 15%, o crédito para pegar empréstimo está difícil, tá tudo ruim, mas o Ibovespa continua crescendo. Parece até contraditório, mas tem alguns fatos que fazem sentido. Afinal, se a economia está ruim, como é que vai subir o Ibovespa? Como que o índice para as empresas no Brasil, se está tudo ruim, ele continua subindo? Hoje eu vou te mostrar a verdade atrás desses movimentos que estão acontecendo. Mesmo com a vida dos brasileiros ficando apertado, tudo ficando ruim para os brasileiros, você vai entender quais são os setores que estão puxando essa bolsa para cima e ficar esperto, de olho para os próximos meses. Está indo em uma direção a favor dos seus investimentos, não contra. Primeiro passo que a gente tem que seguir, então, é bolsa não é economia geral, não é a economia em si. A bolsa não é a economia. Então a gente vai primeiro entender uma coisa: a bolsa não reflete o presente, ela reflete o futuro. Então o que você sente hoje no bolso, inflação, economia indo ruim, tudo ficando mais caro, isso não influencia em nada nos investidores, e sim na sua vida, porque você vai tomar as decisões ali de não investir, porque tá tudo mais caro, não tem dinheiro, e os grandes investidores, eles estão olhando daqui a 6, 12 meses, 1 ano, 2 anos. E essa é a diferença do investidor inteligente para qualquer pessoa que tem por aí. Então a bolsa antecipa, ou seja, enquanto os investidores brasileiros comuns aqui, eles estão olhando apenas para o hoje, para o que está acontecendo agora, os investidores em si estão vendo daqui no longo prazo, vendo uma oportunidade no longo prazo. Ele já vai estar apostando no que vai acontecer lá na frente. Então o segundo passo é ali na força das exportadoras. O índice brasileiro, ele é composto praticamente por algumas empresas, mas algumas pesam mais que outras. E as exportadoras que ganham em dólar vão estar participando mais e puxando a bolsa para cima. Então o índice acaba tendo muito peso nessas exportadoras, que são Vale, Petrobras, JBS, Suzano, e tem uma ou outra a mais, mas essas são as que realmente mais pesam na bolsa e acabam puxando o índice para cima. Então pode estar tudo mal e essas empresas bem, por causa que elas já vendem em dólar. Então essas empresas puxam a bolsa para cima, enquanto as outras puxam para baixo. Mas qual tem a força maior? A força maior é qual tem a maior porcentagem. Então o Ibovespa é concentrado mais nessas empresas. Então é muito mais nítido que a bolsa está subindo por causa dessas empresas que não estão recebendo só aqui no Brasil. Elas estão recebendo no mundo todo, no mundo afora todo. Então elas ganham em dólar. Lá na economia dos outros países pode estar um pouco melhor e elas estão ganhando mais. Então não reflete só no mercado brasileiro em si. Então mesmo com as outras empresas patinando, essas empresas puxam totalmente o índice para cima, pois as pessoas no mundo afora precisam comer, ter alimento, ter petróleo, ter celulose e algumas coisas que essas empresas distribuem. Então todo mundo precisa dessas coisas, certo? Essas empresas como a Vale, Suzano, JBS e Petrobras, elas oferecem muito isso. Então todo mundo precisa disso, é coisas básicas. Na prática mesmo, essas empresas, elas são as empresas que blindam o índice Ibovespa e puxam ele para cima. O terceiro que o Ibovespa pode estar subindo, primeiro, é a Selic e os seus fluxos estrangeiros. Pessoal, pessoas do mundo todo vêm investir no Brasil. Por quê? Enquanto lá nos Estados Unidos eles pagam 4, 5% ao ano, aqui no Brasil é pago hoje, atualmente, a Selic em 15%. Então pensa, ganhar 4% ou 15%. Essa diferença acaba sendo gigantesca no mercado mundial e acaba trazendo mais investidores estrangeiros para o Brasil. E esses investidores estrangeiros, eles acabam trazendo bilhões de dólares, não milhão, bilhões de dólares para o Brasil, fortalecendo assim a economia do Brasil um pouco mais, porque está precário. Eles não só investem em renda fixa, rendendo ali 15%, eles acabam indo para a bolsa também, porque está muito atrativo. A bolsa em dólar está atrativa, a bolsa brasileira em dólar está atrativo, juros altos, que beleza, ali a gente já falou, 15%, e um câmbio atrativo também. Então paga pouco, consegue investir e ter bastante retorno aqui no Brasil. Então já indo para uma parte 4, é ações em dólar. Pessoal, o índice Ibovespa para nós é em real, mas a gente tem que lembrar que lá nos Estados Unidos eles veem em dólar. Então eles acabam vendo a bolsa ali em 134 mil pontos, 140 mil pontos. Não, eles veem ali 25 mil pontos, um índice bem abaixo do deles, como o S&P lá na Europa, eles veem um índice muito abaixo. Então às vezes eles olham para as empresas no Brasil e veem ela não como ruim, e sim como descontadas e na promoção.
eles acabam investindo nessas empresas, fortalecendo ainda mais as empresas e o Brasil. E o retorno deles vai ser mais alto, como se fosse investir no S&P 500, que às vezes nem paga dividendo. Então, acaba do Brasil sendo uma atratividade maior que a dos Estados Unidos. Quinto é a diversificação entre os fundos globais. Pessoal, a gente tem que pensar que os investidores lá de fora, eles não ignoram o Brasil e nem podem ignorar o Brasil. E simplesmente eles ficam pensando e analisando, olham lá na Europa um valor, beleza, mas não se valoriza ou valoriza pouco. Lá nos Estados Unidos está tudo ruim, não está legal. Esses fundos de investimentos mundialmente, eles acabam olhando para o Brasil e vendo uma atratividade também. E acabam comprando coisas no Brasil. Isso acaba ajudando muito o Ibovespa a subir. Eles olhando para o Brasil, olhando com uma atratividade e colocando o seu capital aqui no Brasil. Isso não é só nos Estados Unidos, não é só na Europa. A gente pega países como Alemanha, Suíça, Inglaterra, um monte, vamos botar um monte aí. Eles acabam tendo fundos, igual ETFs aqui, mas fundos de investimentos, eles acabam investindo no Brasil por causa de tudo que eu expliquei antes no vídeo. Sexto é a aposta na baixa da Selic. Todo mundo está esperando uma baixa depois desse topo de 15%, tá todo mundo achando que chegou no topo. Eu também acho que chegou no topo. Vai ter agora a reunião do Copom, eles vão ver se vão aumentar ou abaixar a taxa de juros de 15%, o que vai acontecer? E todos os investidores, acho que quase 99% dos investidores do Brasil estão esperando uma baixa, porque na última reunião o Copom ele não baixou a taxa nem subiu, ele manteve em 15%. Então, depois dessa subida, talvez deu uma estabilizada e agora começa a descer. Isso vai fortalecer muito empresas de construções, varejo, então shoppings vão ficar mais atrativos, os aluguéis vão abaixar, né? Isso é normal por causa da taxa de juros baixa. E isso acaba fazendo os investidores se posicionar agora já. Então eles não vão esperar baixar para depois comprar, os investidores antecipam, lembra que eu falei? Então eles vão começar a comprar agora que eles acham que vai baixar. Depois da manhã, dia 13 de setembro de 2025, vai ter a próxima reunião do Copom. Vamos ver o que eles vão fazer. Então, os investidores inteligentes, eles já estão se posicionando antes da virada desse jogo ali da Selic. Sétimo, então, é um contraste com a vida real. Pessoal, os brasileiros, em média, os comuns, eles acabam sofrendo com a inflação do dia a dia que outras pessoas acabam não sofrendo, mas eles sofrem mais. As pessoas mais pobres, sem estudo, e quem não investe acaba sofrendo mais por causa da inflação, o seu dinheiro fica menor cada vez mais. Parece até um pouco injusto com os brasileiros, mas é exatamente isso que acontece. O mercado já prevê toda a situação. Enquanto o mercado está totalmente focado em olhar para o futuro, os brasileiros estão focados em olhar para o presente. IPCA mais, meu Deus do céu, a inflação está comendo solto. E não, a inflação está comendo mais os investidores que são mais inteligentes e já estão olhando para o futuro, não ficando no presente. Está ruim, mas pode melhorar. Se eu não investir, eu vou continuar perdendo com a inflação. Os estrangeiros e os exportadores estão fortes, então isso é um motivo muito grande para estar subindo o Ibovespa. Eles puxam o índice para cima, lembrando. E o último aqui é que o mercado já prevê a baixa de taxa de juros. Então o mercado está prevendo uma baixa de juros no Brasil. Se você gostou da explicação e quer começar a investir de forma inteligente, eu já vou convidar vocês a se inscrever aqui no canal. Tá dando trabalho fazer uns videozinhos desses, parece básico, mas dá um trabalho. Então se inscreve para apoiar o meu trabalho aqui e aproveita os movimentos da bolsa antes que comece a entrar nas manchetes. Então aqui você tá recebendo antes da notícia. E no próximo vídeo eu vou estar falando quais são os setores mais impactados da bolsa e quais são os melhores setores para entrar nessa alta de juros do Brasil. E elas têm um valor e elas têm um potencial de crescimento enorme para os próximos meses. Eu vou ficando por aqui e espero vocês em próximos vídeos. Valeu!